Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os nossos objetivos são preparar os alunos para a resolução da aula 16, oitavo e nono ano, do bloco 4 do projeto Avalia. Entender a habilidade de identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto. Resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Primeiro, nós temos que entender que toda comunicação, toda vez que a gente vai se comunicar com alguém, nós utilizamos alguns elementos, tá certo? Mas que elementos são esses? Primeiro, o emissor ou locutor, que é quem envia a mensagem, tá? Quem está falando. O receptor ou interlocutor, quem recebe a mensagem, quem está escutando. A mensagem, que é a informação ou conteúdo que se quer comunicar. O código, conjunto de códigos que são utilizados para elaborar a mensagem. Por exemplo, aqui na nossa aula, eu estou usando o conjunto de códigos, que são palavras da língua portuguesa, para falar com vocês. E por último, o canal. Qual é o canal? É o meio em que a mensagem é transmitida. Qual é o canal que eu estou utilizando para conversar com vocês? A videoaula, tá? E aí, a gente precisa entender esses conceitos que vocês acabaram de ver no esquema que nós elaboramos aqui abaixo, para ficar mais fácil a visualização de vocês, tá bom? Toda situação de comunicação, seja um e-mail que você manda, uma mensagem de WhatsApp, um bilhete que você deixa para sua mãe, é uma situação de comunicação. Toda situação de comunicação, ela precisa de ter um locutor. Quem é esse locutor? O locutor é toda vez que alguém fala, escreve ou envia uma mensagem, ele é o locutor daquela situação de comunicação. Nós temos o interlocutor, que é quem ouve, quem lê e quem recebe a mensagem, tá bom? É um interlocutor da situação de comunicação. E entre o locutor e o interlocutor, nós temos a mensagem, tá? Por exemplo, aqui na nossa videoaula, a locutora sou eu, professora Ana Tafnis, que estou falando com vocês. E quem são os meus interlocutores? Quem é que está me ouvindo? São vocês, tá? Então, locutor, o professor, interlocutor, o aluno. E qual é a mensagem? É a videoaula. A mensagem é a aula, a habilidade que eu estou explicando, tá bom? É a minha explicação nesta videoaula. E aí, dentro dessa mensagem, nós temos a linguagem. Qual é a linguagem que eu estou utilizando com vocês? É uma linguagem formal? É uma linguagem informal? É uma linguagem culta? É uma linguagem poética? É uma linguagem científica? Qual é a linguagem que eu estou utilizando com vocês? Isso é a nossa habilidade de hoje. Locutor e interlocutor do texto. E aí, dentro desse contexto de situação de comunicação, nós ainda temos a mensagem e a linguagem, ok? Aqui, nós temos o locutor, ele pode ser um pai, uma mãe, um idoso, uma criança, um estranho, a namorada, um adulto. Então, dentro do meu ramo de locutor, é todo mundo que quer mandar uma mensagem, que quer se comunicar. É o locutor, tá? Nessas frases aqui, nós teremos um locutor. E aí, eu quero que vocês pensem quem seriam os locutores dessas mensagens. Quem estaria falando essas mensagens? Quem estaria dizendo essas mensagens? Vamos começar. Se você não arrumar o seu quarto hoje, o bicho vai pegar para o seu lado.
Quem é que fala assim? Quem é? Quem é que está mandando essa mensagem? Guardem a resposta de vocês. Daqui a pouco nós vamos conferir. Cara, vamos dar um rolê no shopping? Quem é que fala assim? Quem lhe convida para dar um rolê? Quem fala com você dessa forma? Vamos para a terceira frase. Prezado Paulo, consta em nosso sistema o atraso na fatura 23. Solicitamos que entre em contato conosco para regularização do débito. Quem é que fala desse jeito? Quem é que manda esse tipo de mensagem? Quem é que envia essas mensagens assim, falando, nos chamando de prezados para começar, dizendo que no sistema deles não conta, conta com o atraso, não conta com o pagamento, tá com o débito. Quem é que usa esse tipo de linguagem? Vamos para a próxima. Amor, tô morrendo de saudade, te amo. Quem é que fala assim? É bom receber esse tipo de mensagem, né? Mas vamos lá para as nossas respostas. A primeira frase, quem é que fala? Se você não arrumar o seu quarto hoje, o bicho vai pegar pro seu lado. Tenho certeza que você lembrou de uma mãe. Quem fala assim é mãe, não é? Cara, vamos dar um rolê no shopping. Quem fala assim são os nossos amigos. É com quem a gente tem um grau de intimidade, tá? Prezado Paulo, consta em nosso sistema o atraso na fatura 23. Solicitamos que entre em contato conosco para regularização do débito. Quem é que fala assim? Alguma empresa, tá? Pode ser aí de uma fatura de um carro, de uma fatura de um cartão de crédito, de uma moto, de uma bicicleta, né? Então, é uma empresa que fala dessa forma. E por último, amor, tô morrendo de saudade, te amo. Quem é que fala assim? Um namorado, uma namorada, tá? Alguém que você se relaciona, fala mais carinhosamente com você. Então, aqui a gente tem mãe, amigo, empresa e namorado. Esses 4 aqui são os locutores. É quem está falando, quem está mandando a mensagem, ok? Aí agora aqui, a mesma mensagem, estão vendo? Quem era o locutor, a gente já viu, a mãe, o amigo, a empresa e o namorado. Mas eu quero ver com vocês quem são os interlocutores. Quem foi que recebeu essas mensagens? A mãe está falando, se você não arrumar o seu quarto hoje, o bicho vai pegar para o seu lado. A mãe está falando para quem? Quem é o interlocutor? A gente já sabe. É o filho ou uma filha, tá? Na segunda mensagem, o amigo fala, cara, vamos dar um rolê no shopping? O amigo fala para uma amiga ou para um amigo, tá? Então, aqui uma relação de locutor de amigo para outro amigo. Na mensagem, prezado Paulo, consta em nosso sistema um atraso na fatura 23. Solicitamos que entre em contato conosco para regularização do débito. A empresa está mandando essa mensagem para quem? Para o cliente, tá? E o namorado, amor, tô morrendo de saudade, te amo, está mandando para namorada. Então, na situação de comunicação, a gente sempre vai ter locutor, quem está mandando a mensagem e o interlocutor, que é quem está recebendo a mensagem, ok? E a mensagem, ó, mesmo exemplo que nós usamos. Se você não arrumar o quarto, cara, vamos dar um rolê no shopping, prezado Paulo, amor, tô morrendo de saudade. Dentro da mensagem existe um negocinho chamado linguagem. Qual foi a linguagem que foi utilizada em cada uma dessas frases, dessas mensagens? A gente sabe, se você não arrumar o seu quarto e vamos dar um rolê,
tem aí um grau de intimidade. Quando eu tenho um grau de intimidade com alguém, eu uso uma linguagem informal. A terceira mensagem, eu não tenho intimidade e é uma relação de empresa com cliente. Essa relação precisa ser formal, tá? Então, a gente usa uma linguagem formal. Nessa mensagem aqui, a linguagem utilizada foi a formal, tá? E por último, a gente vê aí, da mesma forma que a gente tem intimidade com a mãe, com o amigo, a gente tem intimidade com o namorado, com o crush, né? Então, aí a gente tem uma linguagem informal, ok? E aí, nós temos dentro da linguagem informal coloquial, formal culta, regional, técnico ou profissional, erudita, poética, científica. Aqui são alguns exemplos dos tipos de linguagem que nós temos, ok? E para a gente fixar o nosso conhecimento, vamos resolver uma questão em conjunto. Vamos ler o texto. Tartaruga de pente ou legítima. Nome científico, Eretmochelys imbricata. Nomes comuns de pente ou legítima. Status internacional, criticamente ameaçada. Status no Brasil, criticamente ameaçada. Distribuição, é considerada a mais tropical de todas as tartarugas marinhas e está distribuída entre mares tropicais, por vezes subtropicais, dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. O habitat prefere recifes de corais e águas costeiras rasas, pode ser encontrada ocasionalmente em águas profundas. Tamanho, até 114 centímetros de comprimento, curvilíneo, de carapaça no Brasil. O peso pode pesar até 150 quilos. Curiosidades, desovava no litoral norte da Bahia e Sergipe, no litoral do Rio Grande do Norte. Há ainda outras áreas com menor concentração de desovas, mas devem ser ressaltadas: Paraíba, Ceará e Espírito Santo. Há evidências de desovas regulares, mas também em menor número no estado de Pernambuco e no norte do Rio Grande do Norte, ok? Vamos ao item. A expressão Eretmochelys imbricata, na linha 1, é própria de uma linguagem científica, coloquial, formal ou jornalística. Vejam só que aqui a gente tem uma questão muito simples, muito fácil. Vocês viram anteriormente os tipos de linguagem e aqui a gente tem o seguinte termo, Eretmochelys imbricata. E anteriormente vem uma dica, nome científico. Então, a gente já tem aí a nossa resposta. Linguagem científica, letra A, ok? Vamos para a próxima. Vamos ler juntos, por favor. A literatura da era digital. A internet tem sido um veículo de extrema importância para a divulgação dos escritores das novas gerações, assim como dos autores de épocas em que os únicos meios de acesso à leitura eram o livro e os jornais. Hoje, com o advento da tecnologia, os leitores de diversas faixas etárias e de qualquer parte do mundo podem acessar e fazer o download gratuito de uma infinidade de livros. Pesquisas recentes indicam que o número de obras literárias, de poesia e ficção, tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Vários escritores têm preferido publicar seus textos ou livros virtualmente, até a ter que enfrentar os critérios e a seleção, muitas vezes injustas, das editoras. Portanto, a internet tem se tornado um espaço facilitador que acaba por redimensionar a literatura em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, até escritores consagrados disponibilizam seus textos na internet.
pois tem consciência de que a acessibilidade dos leitores ao mundo virtual é muito grande. Apesar do mercado editorial americano ser também um monstruoso veículo de divulgação da literatura. Nos países da Europa, apesar da enorme quantidade de livrarias e bibliotecas e todas as leis de incentivo à publicação que barateiam os preços dos livros, os escritores não hesitam em publicar suas obras na web, porque sabem que lá também estão os seus leitores, tá? Então, vamos lá ao nosso item. Nesse texto, o uso das palavras web e download são típicas da linguagem coloquial, formal, jornalística ou técnica. Aqui a gente tem a palavra download e a palavra web lá no final do texto. Gente, a palavra download e a palavra web são palavras estrangeiras, tá? São palavras da língua inglesa, ok? E nós temos aqui download e web, são palavras utilizadas de quem usa ou trabalha com a internet. Então, não é todo mundo que sabe o que é um download, que sabe o que é um web, tá bom? Então, download, que é baixar o arquivo, ok? Baixar algo. E o web, que é a internet, é os sites onde se navegam, ok? Nós temos aí duas palavrinhas típicas de uma linguagem que é específica de um público, que é o público que usa ou trabalha com a internet. Então, se é uma linguagem específica, ela poderia ser ou jornalística ou técnica. Mas jornalística não seria porque download web não é só falado no meio jornalístico, mas sim no meio de quem usa a internet de forma geral. Então, seria uma linguagem técnica, porque é uma linguagem mais voltada para um determinado público que trabalha e usa a internet, ok? Então, a gente tem aí a técnica, letra D, certo? O resumo da nossa videoaula de hoje. Os elementos da comunicação são emissor, locutor, receptor, interlocutor, mensagem, código e canal. Toda mensagem tem uma linguagem que pode ser formal, informal, técnica, poética, científica, regional, dentre outras. E os locutores e interlocutores podem ser uma mãe, um amigo, um adulto, uma criança, um adolescente, uma mulher, um homem, um idoso, dentre outros, uma infinidade. Quem quer se comunicar pode ser o locutor ou o interlocutor da comunicação. E para a gente finalizar, as nossas questõezinhas do Fixando Mais, que a gente tem perguntando o tipo de linguagem. A segunda questão também perguntando sobre a linguagem regional, tá? Aqui ele não dá as alternativas à linguagem, mas ele pergunta qual é o trecho que se remete à linguagem regional. E para finalizar, nós temos aqui perguntando quem é o locutor do texto, quem é que está contando a história, ok? Beijos